Beleza? Podemos começar em seguida? Alguém avisou em algum grupo paralelo ali que vai atrasar? Ok, eu estou aguardando. Eu também. Não entendi, Filomena. Eu estou ok aguardando começar a aula. Ah, ok. Tem um celular vibrando aí. Raquel. A blogueira Raquel. Professor, Oi, pode falar. boa noite. Qual que é o tratamento farmacológico para arritmia cardíaca? Depende do tipo da arritmia cardíaca. Se for uma arritmia ventricular, muitas vezes pode usar lá um beta-bloqueador. Mas tem os antiarrítmicos, tem uma classe de medicamentos antiarrítmicos. Ah, tá. E deixa eu ver uma outra dúvida que eu marquei aqui. Peraí que eu estou procurando aqui. Taquicardia, acho, é isso? Taquicardia é a aceleração do coração, isso? Do batimento. Isso. E no caso, o infarto, que é... Ai, eu não tô achando aqui que eu escrevi. Ele não seria... Achei. O ataque cardíaco seria o infarto, que é o entupimento de veia. É isso? Isso. E o ataque cardíaco seria a aceleração do coração, isso? Isso, quando você aumenta a frequência cardíaca. Nossa, são nomes bem parecidos. Assim, acho que para falar, né, no caso, pronunciamento, mas são diferentes, né? Porque o ataque cardíaco é o entupimento da veia do coração e o taquicardíaco seria a aceleração, né? Como assim? Taquicardíaco, não. Taquicardia é aumento da frequência cardíaca. E isso quando você tem um infarto, você tem taquicardia. Mas não tem. Entupimento é hipóxia ou obstrução. Qual o termo que você estava confundindo, Raquel? Não, é porque eu vi que a aceleração do coração seria a taquicardia. E depois eu falou sobre diversas razões que pode levar à arritmia cardíaca, que aí é o ataque cardíaco, que seria o infarto. E eu achei que o infarto era o entupimento da veia do coração, alguma veia aqui. Infarto é você fazer qualquer tipo de hipóxia com morte celular. Isso vai ser um infarto. Mas eu não estou entendendo. Você podia escrever para mim no WhatsApp? E daí eu vejo o que você está confundindo. Taquicardia com ataque cardíaco. Eu não consegui identificar. Beleza. Beleza? Pessoal, vamos para a aula 10, doenças do sistema respiratório? Todos prontos? Mais alguém, ó? Ninguém responde no grupo, ninguém se preocupa, depois escrevem e-mail lá para a professora Débora. É porque a gente não consegue, não sei o quê. Tá tudo gravado. Bom, eu já marquei minha presença no AVA. Professor, desculpa, ontem eu não coloquei a presença aqui no AVA, mas é que eu fiquei assistindo no Zoom e eu esqueci. Mas Fica tranquila. Mas hoje eu já marquei a presença, ok? Beleza? E só uma dúvida, como assim? Tem que ser no dia? Só pode colocar a presença no dia? É bom só no dia. Digamos que eu coloquei... Boa noite, professor. Boa noite. Oi, Igor, só um pouquinho. Pode falar. Digamos que eu coloquei semana que vem, não valeu? Semana que vem, não. Mas não valia uma semana? Só essa semana, você tem que entrar lá. Eu vi que você entrou ontem pelo WhatsApp e vi que você entrou
tentou fazer a conexão pelo Zoom, daí eu vou te dar presença. Mas tem que estar lá na semana certa, você não pode fazer semanas depois. Tem que ser no dia, Ah, sim. beleza? Bom, pessoal, vou começar aqui. José e quem mais está aqui, a Natália, vocês conseguem ver a aula 10? Sim. Ok, então vamos começar. Pessoal, nessa aula, como eu falei para vocês, nós vamos abordar doenças do sistema respiratório. Eu vou abordar as questões mais de lesões, então o que é uma lesão do sistema respiratório e algumas doenças, beleza? Então eu separei nessa aula algumas desordens clínicas que têm origem em problemas congênitos. Também vou falar para vocês de obstrução do fluxo de ar. Vou falar um pouquinho de bronquite crônica, asma, câncer de pulmão. Vou dar uma pincelada sobre infecções, que nossa próxima aula será única e exclusivamente sobre infecções. Depois da prova, enfisema e rinite, ok? Ok. Então vamos lá. Qual que é a fisiologia do sistema respiratório? Ele tem um único objetivo de fazer uma troca gasosa e evitar que tenha um acúmulo de CO2 no corpo. Basicamente, ele faz com que o CO2 da quebra da glicose seja eliminado e seja substituído pelo oxigênio. Lembrando que lá na aula de fisiologia, para que serve o oxigênio? Basicamente, fazer o controle do pH lá na cadeia de transporte de elétrons. Ok? Então, é essa a função dele, suprir oxigênio e excretar gás carbônico. Se ele não consegue adquirir oxigênio e não consegue excretar gás carbônico, ele está com um problema. E tem algumas taxas que são aceitáveis. Nós vamos ver na aula de fisiologia de quarta-feira sobre a questão das taxas de saturação. Então, o que é uma taxa de saturação adequada? Por exemplo, se eu tiver lá uma saturação de oxigênio de 98%, está adequado? Tá, perfeito. Mas se eu tiver uma saturação de 85%, depende do caso, você já está tendo um processo patológico que vai se originar em outros problemas. Beleza? E de onde que vem as causas das doenças respiratórias? Dois são os agentes etiológicos principais. O primeiro é a infecção, então você tem a presença de um micro-organismo crescendo e se desenvolvendo no sistema respiratório, e o outro é a inflamação. Ah, mas a infecção não leva à inflamação? Sim, leva à inflamação. Mas você pode ter inflamação sem ter a infecção. Você pode ter inflamação quando você tem um dano do tecido pelo próprio funcionamento dele. Por exemplo, num caso uma atelectasia, no caso a formação de um trombo pulmonar, ok? Vocês já viram o que é trombo, vocês sabem o que é. Os outros agentes etiológicos são referidos ao tabagismo. O que é o tabagismo? Qualquer tipo de fumo, seja narguilé, cigarro, cachimbo, qualquer tipo de inalação de fumaça, você tem danos. E isso tem que se preocupar também em relação à poluição. Locais muito poluídos e com muitas partículas no ar geram essas lesões que podem culminar aí num câncer. Geralmente no cigarro você gera câncer, beleza? E quanto menos você consegue trocar o oxigênio pelo CO2, o CO2 ser eliminado e o oxigênio ser distribuído pelos tecidos, mais você tem uma questão de comprometimento. Você vai ter menos capacidade metabólica e pode ter problemas nutricionais graves, ok? Pessoal, só vou fazer o seguinte, vou mandar um convite de novo aqui o pessoal está pedindo.
O professor está passando pelo Zoom e pelo Skype? Sim. Alguém tem e-mail do Péricles fácil aí? Vixe, pior que eu não tenho. Deixa eu olhar pra ver se tem. Achei aqui. Deixa eu... Só um minuto que ele tá... Beleza? Então, quanto menos você tem de oxigênio, menos capacidade metabólica. Vamos para frente, que a aula é um pouquinho comprida. O que é uma atelectasia? É um colapso. Você tem lá a formação da árvore respiratória, aqueles brônquios, bronquíolos e alvéolos. Quando um alvéolo se fecha, esse alvéolo tem algum problema, e esse problema pode ser uma atelectasia, onde você não tem a quantidade de ar necessária para manter o alvéolo aberto e acaba reduzindo demais o tamanho dele, e o sangue acaba tomando conta. O problema é que o sangue não vai circular naquela área do pulmão tão fácil. Então, você precisa fazer lá uma hiperventilação e forçar o sangue a sair dessa área. E você pode fazer uma lesão pulmonar em virtude disso. Ok? A lesão pulmonar pode ser direta, causas comuns, pneumonia, aspiração de conteúdo gástrico, então, quando se vomita e reaspira, e algumas causas incomuns, por exemplo, contusão pulmonar. É incomum porque não é um processo normal, é um processo traumático. Sofreu lá um acidente de moto, sofreu uma queda importante, ou então, em lutas, é muito comum, você tem lá aquele pessoal que faz treinamento de MMA, acaba tendo esse problema. Embolia gordurosa pode acontecer em caso de pancreatite, afogamento, lesão por inalação e lesão por reperfusão do sangue pulmonar. Esse aqui é muito incomum nós vermos na clínica normal, ok? Tem uma doença que é chamada síndrome da angústia respiratória, que ela comete mais os neonatos, e ele tem como se fosse uma inflamação. É um processo inflamatório inicial, só que super agudo, que acaba reduzindo a capacidade dos alvéolos em fazer a hematose. Isso causa um problema bem grave. Beleza? Pessoal, eu coloquei aqui nesse slide o enfisema, mas eu vou falar do enfisema mais para frente. Aqui eu coloquei lá algumas tabelas das desordens de obstrução do fluxo. O que é obstrução? É quando o ar não consegue permear pela árvore respiratória e chegar até os alvéolos fazendo a hematose. Ok? Então, o que você tem de problema? Você tem uma bronquite, que pode ser por hipertrofia e hiperplasia de glândulas mucosas. Você pode fazer muito muco. O famoso pigarro do cigarro vem daí. Pode fazer uma bronquiectasia, que é uma dilatação aérea, uma cicatrização. Então, você dilata o bronco, ele fica dilatado e você cicatrizou. Vai passar muito oxigênio. O asma, o enfisema pulmonar, que eu vou falar para frente, e algumas doenças de vias aéreas menores, como bronquiolite. É muito comum nós vermos pacientes com bronquiolite, principalmente crianças, devido à poluição e devido ao ambiente onde elas se encontram. Ok? Quando você vai avaliar uma doença respiratória, primeira coisa que você tem que ver é a capacidade de oxigenação. Então, se o paciente está saturando bem ou não está saturando bem a oxigenação dele. Isso pode indicar a etiologia. Depois, se ele está sendo, se essa saturação está baixa, se é por uma questão aguda ou uma questão crônica. Quando se trata de questões crônicas, você já começa a chamar elas de insuficiência pulmonar. E daí você pode ter uma hipóxia. O que é hipóxia? É quando você está tendo uma perda de oxigênio, e o oxigênio não chega até os tecidos. É muito comum ter hipóxia, por exemplo, quando você tem traumas agudos,
e daí você acaba fazendo hipóxia distal. Então a ponta dos dedos fica gelada, fica até arroxeada, os lábios ficam arroxeados e frios, porque o sangue não chega até esse local. Ok? Então você tem lá as lesões crônicas. Enfisema pulmonar com destruição da parede alveolar, bronquite, uma inflamação das vias aéreas importantes, e o asma, que é uma condição respiratória que é de origem genética. Então você tem lá uma predisposição genética e desenvolve o asma. Ok? Pessoal, se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Vamos ver o que acontece no enfisema pulmonar. Olha aí, o pessoal que fuma. Tabagismo, combustíveis fósseis e outros. Associados a fatores genéticos, eles disparam uma resposta inflamatória, principalmente nas células epiteliais do pulmão. Então, aquelas células que recobrem o alvéolo sofrem essa ação. E as células mesenquimais que iriam repor essas células, elas entram em apoptose. Então, o que acontece? Além de você matar a célula que estava funcionando, você acaba comprometendo a reposição das células. Isso não é um bom prognóstico, porque pode dificultar muito a respiração do paciente. Então, aqui eu coloquei um corte histológico da destruição do parênquima do pulmão, que é o enfisema pulmonar. Isso aqui é bem grave, o paciente começa a não saturar de forma adequada. Olha só um pulmão de um fumante com enfisema, olha que bonito que fica. Estão vendo essas partes aqui arroxadas, pretas? Isso aqui quer dizer que não funciona mais. Caramba. É legal, né? Bronquite crônica, quando você tem hipersecreção de muco, você começa a ter muito muco nas vias aéreas. E esse muco pode endurecer e ele também é fator facilitador de crescimento microbiano. Caiu uma bactéria ali nessa secreção, ela vai comer aquilo ali como se fosse moranguinho com chantilly. Vai curtir e vai crescer fazendo até uma pneumonia e evoluindo para uma broncopneumonia, que é muito mais séria. Beleza? No outro ponto, você tem o asma. O que é o asma? Desordem genética. E ela pode ser caracterizada por duas formas. Ela tem a característica extrínseca e intrínseca. Embora seja a mesma doença, ela pode ser disparada por diferentes mecanismos. Mecanismos que estão fora do nosso corpo, mecanismos, por exemplo, do ambiente e mecanismos do nosso próprio corpo. Por exemplo, quando a pessoa fica muito agitada, tem um medo, acaba tendo um susto, ela acaba disparando essa reação do asma, que nada mais é do que o fechamento dos alvéolos. Um estudo de 2014 indicou que o processo de asma pode ser originado de uma adaptação que nós sofremos ao longo da evolução. E isso nos protegia, por exemplo, das queimadas, dos incêndios. Então, os pesquisadores começaram a notar que algumas populações no mundo não têm asma porque não sofrem com essas queimadas. Isso originado lá nos nossos antepassados. Inclusive, foi observado também alguns macacos que ficam próximos da cidade, principalmente da Índia, que sofrem de asma por causa do ambiente muito poluído. Ok? Eu vou pedir para o Péricles fechar o áudio dele, porque está dando interferência aqui, Péricles. Fechou. Vamos lá. Pneumonia, que são as doenças agora infecciosas. Faltou aqui, acho que não apagou não salvei. São doenças que são causadas por micro-organismos. Então você vai ver lá, a maioria deles são micro-organismos que podem acontecer de forma normal. Alguns, assim, são bem comuns, como
o Staphylococcus aureus, que está na nossa pele. Também tem o Streptococcus pneumoniae, que é um Streptococcus que é muito presente no ambiente hospitalar. A Moraxella catarrhalis, que é um dos causadores de bronquite, principalmente em crianças de 0 a 2 anos, em idosos. E isso dá um problema bem grande, porque ela cresce rapidamente no pulmão e forma danos importantes. E o que é uma pneumonia por aspiração? Vocês vão ver lá, pneumonia por aspiração, pneumonia por broncoaspiração. É quando você tem lá uma microbiota na boca e você acaba aspirando essa microbiota e ela acaba se instalando na árvore respiratória inferior. O que é árvore respiratória? Imagine uma árvore, mas de ponta cabeça. Essa aqui seria a copa da árvore. E aqui seria os troncos e a boca e o nariz, a raiz. Então, quando entra lá pela raiz, ele vem parar aqui na copa. A copa, cada folhinha seria os alvéolos. E quando você junta um ramo de folhas, seria um brônquio. E vários brônquios formam o pulmão. E daí o pulmão tem os lóbulos. Beleza? 2 tipos de pneumonia chamam a atenção. Aquelas broncopneumonias onde são isoladas, onde você tem várias lesões formadas, várias inflamações. E quando você tem uma pneumonia lobar. Problemas. Pessoas que são mais suscetíveis a terem pneumonia acabam evoluindo rapidamente para uma pneumonia lobar. Essa pneumonia, ela restringe a capacidade de respiração do paciente em até 70%. Então, imagine o paciente lá consegue respirar e já tem uma dificuldade de fazer uma saturação boa, fica ali em torno de 90%. Se ele comprometer 70% disso, o paciente vai precisar de auxílio de oxigenação, porque senão ele não vai conseguir fazer a hematose correta. Ok? Das infecções, eu destaco também a tuberculose. A tuberculose, ela é uma doença que acomete principalmente pacientes em estado de risco, principalmente população de rua, população carcerária, mas também pode acontecer na população saudável. Alguns casos, até mesmo aqui no Paraná, já foram relatados. Vocês tinham uma colega farmacêutica já formada, que ela desenvolveu tuberculose por causa de uma depressão. Ela ficou depressiva e acabou desenvolvendo essa tuberculose. Então tem que tomar cuidado com isso. O que é o problema da tuberculose? Ela cresce de forma silenciosa e vai comprometer não só o pulmão, como outros tecidos. E ela dificilmente tem um prognóstico bom. O prognóstico dela é de controle. Você controla, mas você não é difícil ter uma cura. Existe cura, mas é difícil. E você tem um comprometimento muito grande porque o pulmão vai perdendo, ele vai fazendo esse processo de caseificação. O que é caseificação? É como se fosse um buraco. Sabe aquele queijo suíço que tem vários buracos? O seu pulmão vai tendo vários buracos. E pode acontecer isso também até no rim e algumas vezes no fígado. A diferença é que o fígado ele começa a ganhar partes fibrosas. Então, achados histopatológicos na reação da hospedeira à tuberculose em pessoas imunocompetentes são granulomas. Lembrando que um granuloma é uma infecção crônica. Beleza? Fibrose cística. Não sei se vocês já tiveram aula com o professor Vinícius, mas o professor Vinícius, a esposa dele e ele são atuantes nessa doença da Associação de Auxílio à Fibrose Cística. É uma doença genética, então é uma doença que já ocorre nos primeiros meses de vida do indivíduo, e ela é uma mutação num canal que faz o controle do cloro. E o que acontece? Como tem mais cloro fora, o cloro não consegue sair, não consegue ser expelido, você tem um acúmulo desse cloro e esse acúmulo acaba favorecendo o crescimento de micro-organismos. Fora disso, é que o muco fica muito espesso e há uma alteração da anatomia da árvore respiratória, principalmente
bronquíolos e traqueia, onde não tem os cílios. Então, você não consegue eliminar o muco, ok? E você tem algumas demonstrações aqui de um pulmão que morreu por fibrose cística. Então, aqui eu ia falar para vocês dos sintomas. Então, como que começa e o que gera a alteração do pulmão. Esses pulmões acabam coletando muito muco, olha só. Estão vendo essa parte mais amarela, esverdeada? Isso é muco acumulado. E isso leva a uma incapacidade respiratória do paciente que leva a óbito. Então, tem pessoas muitas vezes que não têm diagnóstico rápido da fibrose cística, e lá, com 5, 6 anos, acabam perecendo devido à falta de diagnóstico. Por isso é importante fazer um acompanhamento nos primeiros anos de vida ali, para saber descartar a presença de uma fibrose cística. Inclusive, alguns estados, principalmente o Paraná, ele faz um teste no pé, já no sangue do pezinho. Então, aquele exame do pezinho já avalia a presença de fibrose cística. Ok? E aqui, a última doença que eu vou abordar com vocês, como eu falei para vocês, é uma passagem muito rápida pelas doenças respiratórias. Eu vou passar o capítulo do livro para vocês que detalha melhor. Eu queria discutir com vocês também algumas doenças. É a rinite. O que é uma rinite? É uma inflamação aguda das porções do sistema respiratório superior. Então, fossas nasais até a laringe. E por que acontece isso? Geralmente por hipersensibilidade. Hipersensibilidade é um tipo de alergia. Então, a pessoa fica sensível à umidade, fica sensível às intempéries, fica sensível a pólen, a poeira. Qualquer coisa pode disparar um processo inflamatório, e esse processo inflamatório faz com que a pessoa tenha inchaço e fique com coriza. Se isso está sendo repetitivo, isso deve ser investigado, porque pode causar doenças mais importantes. Mas se isso é pontual, não tem problema. E tem aquelas pessoas que têm rinite crônica. Existem aquelas pessoas que têm rinite, que elas têm inflamações repetidas. Principalmente no inverno, porque elas são muito suscetíveis à poeira e às partículas que nós ficamos suscetíveis quando o ambiente fica muito fechado. Então, tem lá até professores que têm rinite alérgica em relação ao pó do giz. Então, você vai escrever no quadro, tem que quase usar uma máscara, que vai ser comum no nosso ambiente. Beleza? Pessoal, eu não coloquei aqui nessa aula o Covid-19 causado lá pelo SARS-CoV-2, que é a doença que está acometendo nós agora, porque eu quero dar uma aula específica de infecções para vocês, que vai ser a próxima aula. E nessa próxima aula, eu vou tratar de todos esses aspectos, ok? E daí eu vou pedir ajuda para vocês, para nós montarmos até alguns informativos e alguns esclarecimentos sobre o Covid. Beleza? Eu vou abrir o áudio de todos agora e vamos para as perguntas. E aí, pessoal, tem alguma pergunta? Professor, eu tenho. Igor. Diga, Igor. É que, na verdade, eu queria saber se tem como perder o olfato tendo rinite crônica. Tem alguns casos onde você vai fazendo repetidas rinites e você acaba tendo aqui uma carne esponjosa, uma formação de fibrosa sob as papilas olfativas, lá, ou aquela região olfativa. Pode acontecer e muitas vezes precisa de cirurgia para resolver isso. Sim. Beleza? Que mais? É isso. Qual que era a tua dúvida? A minha? Você... Não, a minha eu vou colocar no WhatsApp lá, né? Seria da arritmia cardíaca lá. Arritmia cardíaca e taquicardia. Tá, põe lá que eu vou
responder. Mas dessa aula, alguma dúvida? Não, eu ia perguntar sobre a rinite crônica, mas aí o professor falou em seguida. Beleza. Pessoal, olha, dessas doenças que eu coloquei para vocês, o que mais vocês vão atuar como farmacêuticos são nessas desordens de obstrução de fluxo do ar, que é a DPOC. Vocês vão ler lá no capítulo do livro, e eu vou também mandar um resumão dessas aulas aqui, falando sobre DPOC, bronquite e asma. As infecções, com certeza, vocês vão tratar, porque vocês vão tratar das inúmeras infecções, principalmente respiratórias do inverno. Então, H1N1, SARS-CoV, influenza, todas essas infecções de trato respiratório vai ser uma comum no ambiente de trabalho de vocês. Enfisema. Tivemos aí uma redução importante do enfisema nos últimos 20 anos. E agora voltamos a ter uma população de jovens que voltou a fumar. Preocupante isso. Por quê? Os casos de enfisema estão aparecendo cada vez mais cedo. Então, eu tinha um prognóstico lá que apareceu enfisema pulmonar com paciente de 60, 70 anos, já tem paciente de 40 anos, já tem paciente até de 35 anos com enfisema devido ao fumo. Eu sei que é a vida de cada um, mas o problema é quando você faz o uso do cigarro, você pode contaminar todo o teu ambiente. Beleza? Dúvidas? Pessoal, vou dar uma dica para vocês. Lá no capítulo do livro, vou até pegar o capítulo do livro aqui para mostrar para vocês. Eu coloquei... Eu não sei se está destacado, mas é bom vocês checarem isso. Eu coloquei um grifado na DPOC. Vai cair uma questão sobre DPOC lá na prova bimestral. Então, estudem DPOC. E o que é DPOC? Obstrução do fluxo luminal, do fluxo de ar. Beleza? Cadê o pulmão aqui? José, tá me vendo ainda? Tua imagem tá travada, José. Tô vendo o professor, sim. Eu vi que a minha imagem travou aqui, mas eu tô vendo o professor tá normal para mim. Beleza. E as meninas saíram ali, uma das meninas caiu fora. Aí, ó. Eu tô vendo normal. Eu também. Beleza, que bom. Eu também estou vendo, professor. Ó, fala, Péricles, tranquilo? Boa noite, menos nervoso. Que bom. Então, pessoal, vou passar para vocês de novo. Ó. Doença pulmonar obstrutiva. Essa parte aqui que vocês têm que dar uma estudada, ler melhor. Eu vou passar o resumo com o DPOC, que vai cair na prova. Mas leiam o capítulo do livro. É importante esse capítulo. Beleza? Beleza. O senhor vai mandar no WhatsApp isso? Vou mandar no AVA e no WhatsApp. Ah, tá. Eu quero ver se eu consigo fazer um resumo para colocar no YouTube. Mas essa aula está sendo gravada, né? Está. E vai cair qualquer hora. Daqui a pouquinho. Sim, o Ok. Zoom não sei.